A casa nunca pareceu tão grande quanto começou a parecer depois que as viagens do meu marido se tornaram mais frequentes. No início, eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase. Um projeto importante. Uma promoção. Algo passageiro. Mas os dias viraram semanas, e as semanas começaram a se repetir como um eco dentro das paredes vazias. Eu acordava sozinha, tomava café sozinha, jantava diante da televisão apenas para ter algum ruído de fundo. À noite, o lado esquerdo da cama permanecia intacto, frio. As ligações dele eram rápidas, objetivas. Está tudo bem por aí? Ele perguntava. E eu respondia que sim, sempre sim. Porque o que eu deveria dizer? Que a ausência dele fazia barulho. Que o silêncio tinha peso. Foi nesse período que comecei a passar mais tempo fora de casa. Caminhadas longas, idas desnecessárias ao mercado, qualquer coisa que me afastasse daquela sensação de vazio. Até que, num domingo qualquer, visitei uma pequena fazenda nos arredores da cidade. O cheiro de terra, o som dos cascos batendo no chão, o vento aberto no campo. Algo ali me trouxe uma paz que eu já não sentia há muito tempo. A ideia surgiu quase como um impulso: comprar um cavalo. Parecia inofensivo. Terapêutico, até. Um hobby saudável. Algo só meu. Eu não estava procurando outro homem. Eu só queria calar o silêncio. Convenci meu marido pelo telefone. Ele riu, disse que se isso me fizesse feliz, por que não? Parecia simples. Uma decisão prática. Eu ainda não sabia que aquele cavalo não mudaria apenas minha rotina. Mudaria a mim. Nos primeiros dias, eu acordava com uma ansiedade quase juvenil. Não era mais sobre o café solitário ou as horas arrastadas dentro de casa. Era sobre ir até o estábulo. Sobre sentir o cheiro da madeira, do feno fresco, do couro da sela. Sobre ouvir aquele som firme dos cascos contra o chão. Cuidar dele exigia presença. Escovar o pelo, limpar os cascos, preparar a ração, eram gestos simples, mas concretos. Diferente do meu casamento, que parecia cada vez mais feito de promessas adiadas e chamadas interrompidas por reuniões urgentes. Quando eu montava e atravessava o campo aberto, algo dentro de mim se reorganizava. O vento no rosto, o corpo em movimento, a força do animal sob minhas mãos. Era impossível pensar no silêncio da casa enquanto eu cavalgava. Ali, no meio da terra e do vento, eu me sentia viva de novo. Meu marido perguntava pouco sobre isso. Às vezes dizia: e o cavalo, está valendo o investimento? Eu respondia que sim, que estava aprendendo rápido, que estava feliz. Ele parecia satisfeito com essa resposta. Talvez até aliviado por eu ter encontrado algo que me ocupasse. Com o tempo, comecei a passar mais horas no estábulo do que em casa. Não era apenas um hobby. Era um refúgio. Um lugar onde eu não era a esposa que espera. Eu era alguém que aprendia, que caía e levantava, que evoluía. Eu acreditava que tinha encontrado uma forma saudável de lidar com a solidão. Não percebia que, ao preencher um vazio, eu estava abrindo espaço para outro. O estábulo tinha um instrutor chamado Rafael. Eu já o tinha visto de longe, dando aulas para crianças e adolescentes, sempre calmo, com uma paciência que parecia inabalável. Quando percebi que precisava de orientação para evoluir, eu ainda tinha medo de certos movimentos, de perder o controle, de cair. A proprietária me indicou ele. Na primeira aula, fui rígida, cheia de autocobrança. Ele não me corrigiu gritando, não me fez sentir burra. Apenas me pediu para respirar, para sentir o cavalo, para parar de lutar contra meu próprio corpo. Você não precisa provar nada aqui, disse ele, com uma naturalidade que me desmontou. E eu, que há meses só ouvia frases apressadas do meu marido pelo telefone: tudo certo aí, cuida de você, te ligo mais tarde, fiquei sem resposta por um instante. Porque ele estava falando comigo, não para encerrar uma conversa. Com o tempo, as aulas passaram a ser mais do que técnica. Eu comentava sobre meu dia, sobre a casa vazia, sobre a sensação de estar sempre esperando alguém voltar. Ele escutava sem tentar resolver tudo. Sem oferecer conselhos genéricos. Sem olhar para o relógio. Ele me ouvia como se cada palavra minha tivesse peso. No começo, eu me policiava. Repetia para mim mesma: é o profissional. É o ambiente. É normal criar vínculo com quem te ensina algo tão íntimo quanto montar. Mas comecei a notar detalhes, o jeito como ele lembrava coisas que eu tinha dito na semana anterior, como perguntava se eu tinha conseguido dormir melhor,
como sorria quando eu superava um medo. Meu marido continuava viajando. As ligações continuavam curtas. E, sem perceber, eu comecei a comparar, não de forma consciente, não de forma cruel. Só comparar. A atenção. A presença. A disponibilidade. Eu não planejei deixar Rafael entrar na minha vida. Mas, aos poucos, ele já estava lá dentro. Foi numa tarde abafada, com o céu carregado anunciando chuva. Eu estava tensa desde o início da aula, talvez distraída demais, talvez confiante demais. Rafael pediu que eu tentasse um movimento novo, algo simples para quem já tinha prática, mas ainda desafiador para mim. O cavalo sentiu minha hesitação. Bastou um segundo de desequilíbrio. Eu escorreguei. Não foi uma queda violenta, mas foi rápida o suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. Antes que eu atingisse o chão por completo, senti mãos firmes me segurando pela cintura e pelo braço. Rafael havia corrido na minha direção. Ficamos assim por alguns segundos. Eu apoiada contra ele. A respiração descompassada. O cheiro de couro, suor e terra misturados. O coração acelerado, e não apenas pelo susto. Está tudo bem? Ele perguntou, muito perto. Eu poderia ter me afastado imediatamente. Poderia ter rido, minimizado, feito piada da situação. Mas não fiz. Permaneci ali, sustentada pelas mãos dele, consciente demais da proximidade entre nossos corpos. Quando ele me segurou, percebi que eu já não estava me equilibrando só no cavalo. Havia algo mais ali, algo que ultrapassava o treinamento. Não era explícito, não era declarado, mas estava presente. Uma tensão silenciosa, um fio invisível que se esticava entre nós. Eu me afastei primeiro. Disse que estava bem, que tinha sido apenas descuido. Ele assentiu, mas o olhar dele demorou um segundo a mais do que o necessário. Naquela tarde, voltei para casa diferente. A queda não tinha sido apenas física. Alguma coisa dentro de mim tinha se deslocado, e eu sabia disso. Depois da queda, algo mudou, não de forma dramática, mas sutil. As aulas continuaram, os exercícios também. Mas agora havia pausas mais longas nas conversas. Olhares que demoravam meio segundo a mais. Um cuidado diferente. Num fim de tarde, começou a chover forte e ficamos presos no estábulo esperando a tempestade passar. Rafael sugeriu um café na pequena lanchonete ao lado. Nada demais. Um gesto comum. Eu aceitei. Falamos sobre infância, sobre escolhas erradas, sobre medos que não contamos a ninguém. Ele comentou que sempre quis uma vida mais simples, longe da correria da cidade. Eu falei sobre como às vezes me sentia vivendo em função da agenda de outra pessoa. Não mencionei a palavra solidão, mas ela estava ali. Depois daquele dia, as mensagens começaram. Primeiro, sobre horários de aula. Depois, sobre o clima. Em seguida, sobre como eu estava me sentindo. Dormiu melhor hoje. Conseguiu resolver aquilo que comentou. Meu marido ligava cada vez menos. Quando ligava, eu já não contava tudo. Falava do cavalo, das melhorias, dos progressos. Não falava dos cafés, nem das mensagens fora de horário. Eu dizia que era só conversa, mas meu coração já sabia que não era. Havia uma expectativa nova quando eu pegava o celular, uma pequena ansiedade antes das aulas. Eu me arrumava com mais cuidado do que precisava. E sempre encontrava uma justificativa racional para tudo. Não houve uma decisão consciente de trair. Não houve um plano. Houve uma sequência de pequenos passos. E a linha que separa a amizade de algo mais não é atravessada de uma vez. Ela vai sendo apagada, pouco a pouco, até que você já não consegue mais enxergá-la. O dia começou como qualquer outro, mas terminou de uma forma que eu jamais imaginei. O céu estava pesado desde cedo, com nuvens escuras se acumulando no horizonte. Meu marido tinha ligado pela manhã apenas para avisar que precisaria estender a viagem por mais 2 dias. Falou rápido, pediu desculpas pela correria e desligou antes que eu conseguisse dizer que estava com saudade. No fim da tarde, a tempestade finalmente caiu. Chuva forte, vento batendo nas portas do estábulo, trovões que faziam os cavalos se agitarem. Eu já poderia ter ido embora, mas fiquei. Parte de mim queria prolongar aquele espaço onde eu me sentia vista. Rafael fechou as portas, verificou os animais, e quando o barulho da chuva se tornou ensurdecedor, nos sentamos em silêncio por alguns segundos. Foi ele quem quebrou o silêncio. Você parece mais triste hoje. Eu não estava preparada para essa pergunta. Talvez por isso tenha respondido com uma honestidade que eu mesma não esperava. Falei do cansaço de esperar. De como às vezes me sentia invisível dentro do próprio casamento.
de como o estábulo tinha se tornado o único lugar onde eu respirava de verdade. Ele não tentou me convencer de nada. Apenas disse que ninguém merece se sentir sozinho estando casado. Houve um momento em que nossas mãos se tocaram. Não foi acidental. Também não foi planejado. Foi permitido. O som da chuva lá fora parecia nos isolar do mundo. O tempo desacelerou. Eu sabia que ainda podia me levantar, pegar minhas coisas e ir embora. Sabia que aquela era a última fronteira. Mas fiquei. Naquele dia, não foi o cavalo que mudou tudo. Fui eu. A traição não aconteceu de forma impulsiva e selvagem. Foi silenciosa. Quase delicada. E, justamente por isso, ainda mais difícil de negar depois. Quando a chuva cessou, eu já não era a mesma pessoa que tinha chegado ali horas antes. Ele deveria voltar apenas na quinta-feira. Mas apareceu na terça, no fim da tarde, arrastando a mala pela sala enquanto eu ainda tentava organizar meus próprios pensamentos. Eu não estava preparada. Talvez ninguém esteja preparado para ser confrontado com aquilo que tentou esconder de si mesmo. No começo, foi tudo normal. Um abraço rápido. Que saudade. Um beijo automático. Mas ele me observava de um jeito diferente. Como se estivesse tentando encontrar algo que já suspeitava ter perdido. Jantamos em silêncio. Ele comentou sobre a viagem, sobre reuniões, sobre planos futuros. Eu respondia no automático. Meu celular vibrou sobre a mesa da cozinha. Eu senti o sangue gelar. Não era uma mensagem explícita. Nada que gritasse traição. Apenas, você chegou bem. De Rafael. Mas a pergunta carregava intimidade suficiente. Meu marido viu meu gesto rápido ao virar o telefone para baixo. Pequeno demais para parecer casual. Quem é? Ele perguntou. Do estábulo, respondi, tentando soar natural. Ele não insistiu naquele momento. Apenas assentiu. Mas, mais tarde, quando fui tomar banho, deixei o celular no criado mudo. Esqueci que o silêncio também revela coisas. Quando voltei ao quarto, ele estava sentado na beira da cama, segurando meu telefone. Não havia gritos. Não houve escândalo. Só um olhar que eu nunca tinha visto antes. Você não está mais aqui comigo, ele disse, em voz baixa. E ele estava certo. Não era apenas sobre aquela mensagem. Era sobre a distância que tinha se instalado entre nós. Sobre a parte de mim que já não pertencia mais àquela casa. E naquele instante, eu entendi que toda escolha tem um preço. Mesmo as que começam como fuga. Depois daquela noite, nada voltou ao que era. Mas também não se transformou imediatamente em ruína. O que se instalou entre nós foi algo mais difícil de lidar. Uma verdade silenciosa. Meu marido não fez escândalo. Não quebrou nada. Apenas começou a falar menos. A me olhar como quem tenta entender em que momento perdeu espaço dentro da própria casa. Eu encerrei o caso poucos dias depois. Não porque tivesse sido descoberta, mas porque, sem o segredo, ele perdeu a fantasia. Rafael já não parecia tão seguro, tão intenso. A tempestade tinha passado, e o que restava era apenas realidade. E realidade não tem o mesmo brilho da fuga. Foi amor? Às vezes me faço essa pergunta. Amor não nasce no silêncio da carência. O que eu senti foi acolhimento, atenção, validação. Coisas que estavam faltando no meu casamento. Mas isso justifica a escolha que fiz? Eu pensei que estava buscando liberdade. Mas talvez eu só estivesse fugindo. Fugindo da conversa difícil que eu precisava ter com meu marido. Fugindo da responsabilidade de admitir que nossa relação já não estava saudável. Fugindo da solidão que eu nunca tive coragem de nomear em voz alta. A traição não começou no estábulo. Começou muito antes, quando eu escolhi o silêncio em vez do diálogo. Hoje, nosso casamento ainda existe, mas não é o mesmo. Estamos tentando reconstruir algo mais honesto, mesmo que isso signifique admitir falhas dos dois lados. Não há garantias. Apenas esforço. O cavalo continua lá. Forte, silencioso, inocente. Quem mudou fui eu. E aprendi, talvez da maneira mais dura, que liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é apenas mais uma forma de se perder.